vai conversar um pouquinho sobre o relativismo moral. O que é o relativismo moral? A gente tem vivido numa sociedade onde as pessoas têm dito: o que importa é a minha verdade, é aquilo que eu acredito. E se você acredita dessa forma, o problema é teu. A gente vive numa sociedade onde todo mundo também quer ser ouvido. As pessoas não querem mais discutir assuntos. Então eu sento com um camarada para discutir sobre certo assunto. E daí eu falo, aliás, eu ouço. E daí quando eu quero falar sobre a minha opinião, rapidamente ele se diz o quê? Não, eu não quero ouvir. Se você pensa assim, já não tem mais o quê? Diálogo, já não tem discussão. Uma outra questão também é que já não existe mais verdade absoluta. Só fazendo um parêntese aqui, Guilherme, abaixa mais um pouquinho que eu falo mais alto, tá bom? Não existe mais verdade absoluta. Então, tudo é plural. A gente não consegue construir nada. A gente não consegue dialogar. Todo mundo quer ser ouvido, quer falar. Mas quando as pessoas querem, ou quando as pessoas tentam ouvir a opinião de alguém, rapidamente elas ficam escondidas. Não quero saber de nada. E quando a gente pensa então nesse relativismo, tudo é relativo, tudo é plural, não existe mais nada concreto. Não existe mais nada que a gente possa dizer: olha, é assim e ponto final. Não existe. E pensando nisso também, o que tem acontecido é que a palavra de Deus é deixada do quê? De lado. Ou seja, se a Bíblia diz uma verdade, não importa o que a Bíblia diz. O que importa é o que eu acho, o que eu acredito. Não existe mais diálogo. E aí a gente vê os ismos aí da sociedade, onde as pessoas então, e aí eu creio que muitos desses ismos estão ligados também a algum viés político, para defender uma causa que se tornou até mesmo política, onde as pessoas então realçam o seu argumento para defender algo que não é concreto. E mais uma vez, quando a gente vai tentar conversar e dialogar, a gente, opa, peraí, eu não quero, você já pensa desse jeito, já no comecinho da sua resposta, não quero mais nada, eu vou embora, e ponto final. Então, esse é o diálogo na nossa sociedade hoje. E isso entra também na questão moral. Aquilo que é certo ou errado, devo não fazer, devo não praticar. E voltamos novamente a estaca zero. Eu faço o que eu bem entendo, faço aquilo que eu acredito que dá na telha. Acho que eu vou seguir aquilo que foi sempre, ou que os meus pais fizeram, ou aquilo que muitas pessoas dizem hoje: é a sociedade patriarcal. É ela que prevalece, e a gente tem que fazer o quê? Derrubar essa sociedade patriarcal, que é uma sociedade que quer impor. E quando a gente vê essa imposição, ela vem totalmente contrária àquilo que as Escrituras querem dizer, à luz daquilo que eles querem impor em nós. Pensando um pouquinho nisso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O irmão Dirceu, alguns finais de semana atrás, falou um pouquinho sobre o livro de Daniel. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre uma história, para aqueles que já frequentam a igreja há um tempo, talvez seja uma história conhecida. Mas para você que está nos visitando, talvez seja uma história nova para você. Então talvez você vai ouvir hoje essa história pela primeira vez.
Daniel, capítulo 1, nós vamos dar uma olhadinha então na história, não só do personagem que faz jus aí ao título desse livro, mas aos seus amigos, que vocês vão reparar aí durante a história. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Preste atenção comigo nessa história tão legal, tão bonita, que a gente vai tentar refletir e tirar alguns princípios nessa noite. A palavra de Deus diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e ele cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a leitura, a língua e a literatura da Babilônia. Versículo 5. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Talvez aí na sua versão diz o seguinte: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Versículo 9. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo, meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência batida em comparação com os outros rapazes de sua idade, eu temo que o rei me mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, de Misael, de Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Concluindo a nossa história, o versículo 18. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão,
que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Tivemos uma hipérbole. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, ministra graça ao nosso coração. Senhor, nos ensina essa noite a olharmos para o nosso coração e vermos, talvez, ó Deus, coisas e atitudes que precisamos muito do Senhor. Que a Tua graça e o Teu poder estejam conosco. Ó Pai, o Senhor sabe quem eu sou. Limitado, Deus, pequeno. Mas me usa, Deus, com o Teu poder. Que na minha fraqueza o Senhor possa, de fato, ser exaltado. E não permita, Deus, que eu roube a Tua imagem, mas que o Teu nome seja glorificado. É isso que eu oro e peço, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, relembrando um pouquinho então dessa história um pouco longa que a gente acabou de ler. Então esses jovens, eles foram tirados do seu país, chamado Israel, e foram levados para a Babilônia, conhecido ali também como o ambiente dos caldeus. Eles foram deportados por conta do quê? Da guerra. Os babilônicos, eles invadiram Judá, destruíram toda a cidade, mas levaram, assim como a gente leu no texto, pessoas da nobreza, pessoas que tinham parentesco com a linhagem real, também homens e mulheres de boa aparência e que tinham um QI a mais, para que pudessem ser úteis aonde? No reino babilônico. E esses meninos chegaram ali. Por que eu digo meninos? Porque esses meninos tinham aproximadamente entre 15 a 18 anos de idade. E eles estão nesse país hostil, cheio de maldade, cheio de perseguição, o maior império da época, temido pelas outras nações. E eles estão ali. E então é proposto que eles comessem de certa comida, e então eles não concordam em comer. E assim Deus os abençoa, assim como a gente acabou de ler na história. E a gente vai olhar com mais detalhe algumas informações, pensando nesse início de capítulo. Primeira coisa, o reino cativo, por que Israel sofre então a mão opressora desse povo? Porque Israel vivia uma idolatria totalmente profunda. O povo já não buscava mais a Deus, o povo não amava mais a Deus, o povo queria adorar a outros ídolos, e por isso Deus permite que agora o reino do sul de Israel seja invadido, seja tomado, seja levado totalmente para a Babilônia. E a gente sabe que esse último encontro da Babilônia, houve 3 invasões, a terceira foi a mais drástica, onde então foi destruído toda a capital, e onde a gente sabe depois, por meio da história de Esdras e de Neemias, que os muros foram o quê? Destruídos também. Judeus então da Babilônia, ali cerca de 605 anos antes do Senhor Jesus. O povo de Israel é levado cativo, meninos aí entre 15 a 18 anos de idade. O rei Joaquim, rei de Judá, rei da Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o povo de Israel então fica nesse período aí, 70 anos de exílio babilônico. Esse é o contexto no qual Israel estava vivendo, no ambiente ali babilônico, mas também que esses meninos estão vivendo. Um contexto difícil, um contexto, assim como a gente estava pensando no início, onde as verdades nas quais eles acreditavam iriam ser testadas. Iriam de fato haver uma averiguação se de fato eles iriam suportar aquilo que estava sendo imposto pela sociedade na qual eles estavam inseridos.
A primeira coisa que nós conseguimos notar aqui no texto é que esses meninos estavam vivendo um ambiente de instabilidade. Esses meninos estão diante de um dilema, né? Possivelmente seus pais foram mortos pela guerra, assassinados. Possivelmente já não tinha as pessoas que eles tanto amavam perto deles. Num país distante, numa língua diferente, num cenário que eles não conheciam. Sendo agora educados por uma cúpula ali do rei, onde então por imposição do rei eles precisavam aprender todo o contexto e cenário no qual eles estavam inseridos. Aqueles que já viajaram, talvez para outro país, mas talvez até mesmo aqui diante do nosso cenário brasileiro, quando a gente viaja para algum lugar fora do nosso estado, a gente rapidamente estranha, né? A cultura, algumas palavras que são diferentes. Com aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar para um outro país, contexto, realidade, a língua, tudo isso às vezes a gente sofre um pouquinho, né? Ali daquele deslize, mas vai se encaixando aos poucos. Mas aqui a gente está falando de adolescentes, jovenzinhos, entre 15 e 18 anos, sem pai, sem mãe, desamparados a princípio pelas pessoas que eles conviviam. Um momento crítico. E quando a gente olha e pensa um pouquinho nesse momento de instabilidade, e a gente pode olhar para nós também, para o nosso coração, a gente também lida com isso. Nós vivemos um momento também de instabilidade na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Nós vivemos também momentos de instabilidade, onde a cultura quer impor em nós algumas coisas que a gente fala, poxa, isso aqui não desce, isso aqui não tem como. No nosso dia a dia, homens e mulheres estão tentando impor em você, estampar em você, configurar em você algo que traz a você uma instabilidade. Porque muito daquilo que tem sido trazido a nós, trazido aos seus filhos na escola, trazido a você, adolescente jovem que está aqui, viés e pensamentos ideológicos que não se compactuam com aquilo que o Senhor diz na sua palavra. A gente liga a televisão e está sendo imposto a nós algum tipo de doutrinação que talvez a Bíblia nunca pensaria e nunca ensinaria a nós. Talvez também você esteja vivendo um momento de dificuldade, momento de instabilidade. Talvez não seja, que se equipare àquilo que esses meninos estão lidando e que lidaram no passado, mas vivemos momentos assim. Eu queria que você prestasse atenção aqui comigo na tela. Ao selecionar esses jovens para a educação na corte do rei na Babilônia, Nabucodonosor estava realizando vários objetivos. Aqueles levados em cativeiro poderiam bem servir como reféns para ajudar a manter a família real do reino de Judá na fila, e sua presença na corte do rei também seria um lembrete agradável para o rei babilônico de sua conquista e sucesso na batalha. Além disso, seus cuidadosos treinamento e preparação para ser, então, ali servo, para poder servir a Nabucodonosor, bem na administração também posterior aos assuntos dos judeus. Resumindo, esses jovens, segundo Walvoord, eles são como troféus de uma guerra vencida. Eles eram troféus ali na mão daquele rei, onde a nação olhava e dizia: olha só eles aqui,
Olha como eu sou bom. Olha como eu sou grande. Olha como eu sou poderoso. E eles viviam nesse momento de instabilidade, de crise. E quando a gente olha para a palavra de Deus mais um pouquinho, a gente pode se lembrar de algumas palavras de Jesus. Jesus no Evangelho, aliás, que Jesus cita também, a gente vai fazer um paralelo aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. O salmista disse isso e Jesus repetiu no Evangelho de João 16:33. Essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo, o que o salmista estava dizendo, é que nós, os filhos de Deus, o povo de Deus, sofre o quê? Um momento de instabilidade. Nós sofremos imposições, coisas que são colocadas para nós diariamente, rotineiramente. Mas a pergunta que não quer calar nesse momento é: como eu e você temos reagido no momento de instabilidade? Como eu e você temos reagido nos momentos onde a gente acha que Deus não está perto de nós? Quando eu e você estamos lidando com aquele problema sério no nosso trabalho, onde a gente tem a oportunidade de ser o quê? Verdadeiro, mas onde a sociedade está impondo em nós: você não precisa fazer isso, você não precisa ser tão certinho assim, você não precisa pensar assim. Todos nós vivemos assim, estamos vivendo esse momento. E assim como eu já disse, como nós temos reagido? Estamos vivendo a verdade? Estamos crendo na verdade absoluta, nos absolutos que Deus diz na sua palavra? Ou estamos aí de um lado para o outro, sem saber o que pensar, sem saber o que dizer, e pegando cada onda que é levantada? Agora eu vou nessa daqui, fazer uma manobra aqui, e de repente a onda baixa, e de repente sobe outro, e você vai na vibe. Esses meninos estão diante desse cenário. Mas uma coisa que a gente consegue constatar, e eu queria que você olhasse comigo novamente para o versículo 8. Esses meninos, eles vão viver agora o irrevogável. Eles não vão voltar atrás daquilo que eles acreditam ser a verdade. Não só qualquer verdade, como a verdade de Deus. Versículo 8 diz o seguinte: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Daniel decidiu que ele não iria cumprir com aquilo que a pauta, que a doutrinação estava o quê? Impondo a ele naquele momento. Ele não iria cumprir. Ele não iria cumprir a proposta ideológica que os caldeus estavam impondo. Não somente ele, como seus amigos. Abraçaram a causa para não se corromperem. Isso daqui é reflexo de algo que eu estava refletindo hoje à tarde ainda, antes de chegar aqui. Por que esses meninos estão fazendo o que estão fazendo? Não é por acaso. Por que esses meninos estão ali sendo pressionados no momento de instabilidade? Poderiam ceder para evitar qualquer problema. Vamos tomar o vinho, vamos comer a comida que eles estão propondo, vamos evitar, já está tudo zoado, já perdi a família, já não estou no meu povo, já não estou junto com a minha nação, e ainda a gente vai sofrer as consequências de tal atitude. Não, vamos deixar isso para lá, vamos tomar o vinho, vamos comer, e está tudo certo. Não.
Eles decidiram não se contaminar. É interessante que nenhuma tradução faz uso da palavra coração aqui. Mas quando a gente olha para o texto original, está aí um lev. Lev no hebraico significa coração. A gente poderia traduzir dessa forma: resolveu Daniel firmemente onde? No seu coração. Não se contaminar com a comida do rei. A gente lida com isso também na nossa jornada. A gente também vive momentos onde a gente é testado como esses meninos. Viver a verdade, o irrevogável, dizer: é isso, eu acredito nisso, e eu vou viver isso, eu vou viver a verdade. Ou muitas vezes a gente cai no relativismo. Eu vou seguir a moda, vou seguir o que estão propondo, o que estão falando. Mas esses meninos permaneceram o quê? Firmes. Eles poderiam ter trocado a verdade pela mentira. E assim como eu estava dizendo, existia algo por detrás de tudo isso. Sabe o que era? Uma doutrinação pelos pais. Esses meninos não estão fazendo por acaso isso. Os seus pais haviam ensinado verdadeiramente aquilo que eles deveriam praticar. Os seus pais haviam ensinado a lei de Deus. Nós não temos isso no texto, mas o texto reflete isso para nós. Porque o nome de cada um deles dizia respeito a alguma característica de Deus. Tanto que Daniel significa: Deus é meu juiz. Cada nome estava relacionado a algum conceito da divindade de Deus. E esses meninos estavam permanecendo firmes porque eles queriam agradar a quem? A Deus. E haviam sido conduzidos pelos pais para que permanecessem firmes ao Senhor. Mas eles tinham o quê? Todo o contexto para não praticarem aquilo que os pais haviam ensinado. Mas eles voltaram atrás daquilo que foi ensinado? Não. Permaneceram o quê? Firmes. O texto de Êxodo 34 e 15 nos fala um pouquinho também sobre o porquê deles não estarem fazendo isso. A lei dizia: acautere-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer o quê? Os seus sacrifícios. Isto é, a comida na qual estava sendo oferecida àqueles jovens era o quê? Uma comida sacrificada a outros deuses. E por isso eles estavam dizendo o quê? Não, nós não vamos comer, porque a lei de Deus ensina isso, que era cumprir a lei do Senhor, era cumprir o que Deus estabeleceu na sua palavra. E eles foram o quê? Obedientes à voz de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16, diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Eles estavam vivendo também, praticando isso, porque Deus é santo. Deus não se relaciona e Deus não se compactua com o quê? Com o pecado.
E pecado é tudo aquilo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é ir contra a palavra de Deus, aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. E esses meninos decidiram viver e se compactuarem com o quê? Com a santidade de Deus. Sendo santo, como Deus é santo. Mesmo que todos que estavam à sua volta não criam no Deus verdadeiro, eles permaneceram firmes e fiéis ao Senhor, vivendo o irrevogável. Jesus disse o seguinte no Evangelho de João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você de fato quer sair daqui dizendo, poxa, eu amo a Deus, você precisa praticar os mandamentos. Você precisa praticar aquilo que Deus deixou na sua palavra. Quando você deixa de praticar, você está dizendo o quê? Eu não amo a Deus. Mas quando você vive os mandamentos de Deus, você está dizendo, eu amo a Deus. Eu creio nas verdades contidas na sua palavra. Eu creio no Deus Santo. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Mas Asaf, a gente falha, não falha? Sim, a gente falha. Muitas vezes a gente desliza em tantas e tantas coisas, mas a gente precisa pensar numa coisa. Esses meninos tinham uma marca de um caráter piedoso que está ausente em muitos cristãos nos dias de hoje. Esses meninos tinham uma marca que muitas vezes nós não temos. E que talvez você está aqui hoje e não tenha. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Que pela graça de Deus, a obediência do Cristo foi imputada a você. Sabe o que isso quer dizer? Que a obediência do Senhor Jesus, a obediência à lei, quando nós cremos no Evangelho de Jesus, quando nós cremos no Deus Criador de todas as coisas, quando nós cremos que nós somos pecadores, quando nós olhamos para a cruz e olhamos e falamos, poxa, Ele morreu por causa dos meus pecados, e cremos na sua ressurreição e na sua vitória lá na cruz do Calvário, a obediência de Jesus é imputada a nós. Deus olha para você e Ele vê quem? Cristo. Deus olha para você e vê uma pessoa obediente, não por causa dos seus atos, mas pelos atos de quem? De Cristo. Mas isso não pode fazer de mim, de você, o quê? Pessoas que continuadamente vivem na prática do quê? Do pecado. Não. Isso seria um abuso do quê? Da graça de Deus derramada sobre a igreja, sobre os salvos, sobre os eleitos do Senhor. Mas o convite a nós é a obediência pelo que Deus é, e não pelo que Ele faz a nós, por quem Deus é, por aquilo que Ele é, santo, perfeito, justo, poderoso, salvador, criador. E assim a gente desfruta com alegria do que? Da imputação. Isso faz com que a gente possa pensar, poxa, Asaf, mas eu desobedeço tanto. Bem-vindo ao clube, eu também caio. Eu também tenho deslizes. Eu também peco. Liga para a Bárbara amanhã, você pergunta para ela quais são os pecados do Asaf, ela vai te falar. Eu sou falho. Mas eu preciso viver obedecendo às verdades de Deus, custe o que custar. E esses meninos viveram as verdades do Eterno. Eles praticaram as verdades do Senhor Jesus Cristo.
que a gente consegue observar também nessa história, olhando para o versículo 9, é o intento divino, é o controle de Deus na história desses meninos. Olha o versículo 9. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Quem mostrou compaixão em primeiro lugar foi quem? Foi Deus. Deus estava à frente, Deus estava conduzindo a história daqueles meninos. Lembre-se, nada acontece por acaso. Não existe sorte, existe soberania de Deus, existe controle de Deus. Deus rege a minha vida e a sua vida. Voltemos nossos olhos para o versículo 2 de novo. O Senhor lhe deu vitória sobre o rei Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. O que a gente consegue notar desde o início da história? Que Deus conduziu esses meninos aonde? Até aquele local. Deus permitiu que os babilônicos fossem até lá e fizessem o quê? Destruíssem o povo que Deus ama. Para que Deus pudesse fazer o quê? Tratar o coração. Tratar o coração do povo. Não somente isso, mas também para espalhar a sua glória às outras nações. Quando você lê o livro de Daniel, outros reis reconheceram o quê? O Deus desses meninos. E disseram, esse verdadeiramente é o verdadeiro Deus. Quando Daniel sai do quê? Da cova dos leões. Quando os amigos de Daniel estão onde? Na fornalha. E saem dali o quê? Vivos. Deus conduzindo. E Deus cuidando. Você está vivendo um dilema da verdade? Deus está no controle. Você está vivendo um momento de instabilidade na sua vida? Deus está conduzindo. Você está vivendo um momento de crise, talvez, espiritual, talvez o seu casamento, talvez com um amigo do trabalho, talvez aqui na igreja com alguém. Deus está no controle. Mas eu não sei o que eu faço mais com as minhas finanças. Deus está no controle. Viva a verdade e desfrute do intento de Deus, da soberania de Deus, do cuidado, do controle de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo é governado pela poderosa mão de Deus. Hebreus diz o seguinte, que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Jesus disse que do céu não cai um pardal sem o consentimento de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Todas as coisas. E esses meninos estão desfrutando do quê? Do cuidado de Deus. Uma das orações de Daniel lhe diz o seguinte: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, e abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Olha só a oração de Daniel. Daniel não está baseando o seu pedido na sua obediência, mas ele está baseando, ou tendo base, tendo como pressuposto o seu clamor ao Senhor, pensando em quem Deus é. Não te fazemos pedidos por causa de sermos o quê? Justos, mas por causa do quê? Da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel, desde a sua juventude, e aqui provavelmente Daniel já tem aproximadamente 80 anos de idade, quando ele está dizendo ou fazendo a sua oração, ele continua o mesmo Daniel, adolescente,
diante do rei, devo ou não comer a comida do rei? E ele vive em obediência ao Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender que a verdade traz consequências. Aos olhos do mundo, e muitas vezes ao nosso, consequências o quê? Negativas. Só que a palavra de Deus nos mostra o quão gracioso é viver a verdade de Deus. Quando nós vivemos a verdade, nós desfrutamos de uma real felicidade com Cristo, com Deus. Quando nós vivemos as verdades contidas na palavra de Deus, nós desfrutamos de um relacionamento tão íntimo com Deus, que as consequências, que o mundo diz que são consequências, geram em nós o caráter do Cristo, transforma eu e você cada vez mais iguais ao Senhor Jesus Cristo. Daniel vive um momento de instabilidade com seus amigos. Daniel vive o irrevogável. Vive como um cristão fiel ao Senhor. E Daniel, assim como estamos pensando, olha e vê Deus conduzindo a sua história, assim como Ele está conduzindo também a sua e a minha. E para nós terminarmos, Daniel vê também a graça. Quando nós olhamos para o texto novamente, nós conseguimos observar como esses meninos então estavam. Olha o versículo 15. Passado os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam o quê? Mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Provavelmente aquele homem que estava cuidando deles pensou: poxa, estou aqui uma boa carne dos meus outros homens ou meninos, pessoas que estavam ali, e eles comeram só vegetais com água, estão desse jeito. Como assim? Como eles estão assim, fortes, com vigor? Que eles estavam desfrutando do quê? Da graça do Senhor, da graça de Deus, que também está sobre mim, sobre você, que Deus revelou e continua a revelar. Deus não desampara aqueles que são seus, jamais. Se você está se sentindo desamparado nessa noite, se lembre, Deus não desampara aqueles que são seus. Se você chegou aqui hoje e estava se sentindo desanimado, lembre-se, Deus não desampara aqueles que são seus. Se você já não sabe o que fazer, já não sabe como lidar, já não sabe o que pensar, já não sabe como reagir diante daquilo que as pessoas estão impondo a você, relativismo, seja fiel, Deus vai te honrar, porque Deus não desampara aqueles que são seus. Não somente isso, eles não estavam somente bem vistos e bem quistos ali pelo assistente que lhes dava comida, como também, a partir do versículo 17, Deus concedeu aos 4 rapazes uma aptidão o quê? Incomum, graça. Deus concedeu a eles o quê? Uma bênção, em virtude do quê? Da obediência. Da obediência. Os queridos, nós somos abençoados quando vivemos a verdade. Nós somos totalmente abençoados quando vivemos a verdade. Nós somos plenamente abençoados quando vivemos a verdade. Eu não estou dizendo que você vai ter o carro do ano. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, próspero.
Se Deus quiser, Ele o faz assim. Mas o seu contentamento, a sua alegria, a sua felicidade está onde? Nele. Nele. E você será abençoado por Ele, sim. Porque Deus honra a quem o obedece. Deus honra aqueles que decidem viver a verdade, custe o que custar. Vocês que estão aqui, adolescentes e jovens, Deus vai te honrar. Diante de tantos ateus inseridos nas suas escolas e nas suas faculdades, Deus vai honrar vocês diante de um viés marxista, empurrado a goela abaixo de vocês, quando vocês dizem não. Deus vai honrar vocês, pais que conduzem seus filhos à verdade, vocês que são fiéis no trabalho, vocês que buscam a verdade de Deus, vocês que buscam a santidade. Deus vai honrar vocês. Talvez não seja nesse mundo, talvez será onde? Na glória, no lar celestial, mas Deus honra quem é obediente. Seja aqui, ou seja na glória, Deus te honrará, assim como honrou esses meninos. Foram encontrados 10 vezes mais capazes do que todos aqueles que estavam ao seu redor, porque decidiram fazer o quê? Viver a verdade, em um mundo totalmente contrário, em um mundo cheio de incertezas, de inverdades, em um mundo onde já não havia verdade, em um mundo onde estava sendo imposto uma ideologia totalmente pagã. Eles decidiram viver a verdade. Viva a verdade, custe o que custar. Para a gente terminar, eu queria rapidamente lembrar de 2 textos e encerrar com as aplicações. José, reconhecendo ali, desde o capítulo 37 de Gênesis ao capítulo 50, ele disse o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus torna o mal que muitas vezes a gente acha que vai nos abalar, que vai nos arruinar, no quê? No bem. No bem que nós não conseguimos ver e observar, talvez no momento da crise, no momento de instabilidade, mas Ele faz. Ele faz. Hebreus 13, 13 e 14: portanto saiamos até Ele fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. Meus queridos, é luta. Viver o cristianismo não é brincadeira. Viver as verdades do Evangelho, viver a vida cristã, não é fácil. Mas assim como eu disse, assim como aqueles meninos estavam desfrutando, Deus honra. E assim como o texto continua dizendo: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Viva a verdade, porque você não é desse mundo. Se você creu no Evangelho da Graça, se você creu que Cristo é o seu Salvador, se você reconhece os seus pecados e olha para a cruz e diz: eu creio no Evangelho, eu creio na cruz de Cristo, viva as verdades, custe o que custar. Não dê moral para o relativismo, não dê moral para essa moralidade tão deturpada, entre aspas, essa moralidade que as pessoas tentam nos empurrar, que não condiz com as verdades e com a pauta do Evangelho do Reino. Viva como peregrino, viva como estrangeiro, viva a verdade, custe o que custar, porque nós não somos desse mundo. Corra, viva, como não sendo um morador desse mundo, pois não somos. Fomos comprados por um alto preço, para vivermos as verdades do Eterno, para vivermos a palavra de Deus. O obediente a Deus, o obedece pelo que Ele é. Refletindo, precisamos viver baseados na verdade em uma sociedade relativista.
Cristãos que falam a verdade, que são espirituais. Viva a verdade. Seja uma pessoa espiritual. Viva baseado na verdade. E a sociedade precisa disso. A igreja do Senhor é uma resposta à sociedade que vive o relativismo, que vive as mentiras impostas pelo diabo, que vive a pauta do mundo, que vive baseado nos desejos carnais. Eu e você somos a resposta. E nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos ser pessoas espirituais em todo o tempo. Em todo o tempo. A nossa fidelidade ao Senhor glorifica a Deus e testemunha da beleza do Evangelho. Quando nós vivemos e praticamos a verdade, as pessoas olham em nós o quê? Cristo. O texto do seu pequeno grupo dessa semana falava sobre isso. Quando nós praticamos o quê? O bem, glorificamos a quem? A Deus. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Seja fiel. Deus nos abençoa quando somos fiéis a Ele. Assim como eu estava dizendo, não é a casa dos sonhos, não é o dinheiro, não é o carro. Amém, se Deus te der isso. Mas não é isso. É viver a plenitude da bênção espiritual de um relacionamento íntimo com Deus, entendendo que não somos desse mundo. Não somos desse mundo. E a última, a obediência ao Senhor precisa ser executada simplesmente por quem Ele é. Não viva baseado nos seus atos de bondade. Não viva baseado naquilo que você diz que é. Viva em obediência ao Senhor por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele já fez na cruz. E não por aquilo que você faz. Lembra, nós pisamos na bola. Nós caímos. Talvez essa semana você vai deslizar várias vezes, assim como eu também posso. E por isso que Deus fez o quê? Imputou a nós a obediência de quem? Do Cristo. Por isso eu e você somos justificados, somos declarados justos por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Amém. Gente, que a gente não possa viver a pauta relativista moral proposta pela nossa sociedade. Sejamos fiéis ao Senhor. Esses meninos nos ensinaram muito nessa noite. Que a gente possa dizer sim ou viver as verdades do Evangelho.